Queridos irmãos e irmãs que estão aqui nos auxiliando nesta Eucaristia, querido povo de Deus que nos acompanha pelas redes sociais, hoje celebrando este 15º domingo do tempo comum, onde nós ouvimos esta parábola um tanto quanto conhecida nossa e famosa. Digamos que essa é a parábola mais famosa de nosso Senhor, que é a parábola que nós chamamos do semeador. É muito comum quando nós ouvimos esta parábola, e olha que iremos ouvir parábolas nos próximos 3 domingos. Quando ouvimos esta parábola, nós muitas vezes gostamos de usá-la para o nosso campo pastoral. Talvez porque o Senhor a explique depois, falando que essa semente é a própria palavra, nós tenhamos essa tentação de fazer com que esta parábola se aplique à pastoral, isto é, ao anúncio, a toda aquela organização que existe na nossa igreja. Mas permitam-me, num primeiro momento, não obstante que a pastoral seja importante, de esclarecer talvez o real sentido, o sentido espiritual da parábola. Porque, afinal, Jesus falava em parábolas, conforme ele mesmo disse, para que aqueles que compreendam, entendam. Mas quem não compreendesse, ficava por isso mesmo. É preciso que nós tenhamos esta base, esse fundo. Toda parábola tem um sentido espiritual. Não apenas um sentido prático, óbvio, mas o sentido que está escondido. O sentido que a nossa igreja crê e revela, porque afinal Jesus mesmo disse aos seus discípulos: a vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus. No primeiro lugar, vamos entender: o semeador saiu para semear. Quem é este semeador? Quem é aquele que o nosso evangelho não diz de onde veio, para onde vai? Simplesmente um semeador. Ora, para nós é o próprio Cristo. Por que ele é o próprio Cristo? Porque ele é que veio do céu. Esta parábola nos fala do mistério da encarnação. Jesus Cristo, esvaziando-se de sua divindade, assume a nossa condição escrava, nossa condição humana. Saiu para semear o quê? O quê? Infelizmente o texto litúrgico não traz. Padre, mas é óbvio, a semente. No Evangelho de Mateus, se a gente vai acompanhar nas nossas Bíblias, está mais claro. A sua semente. Saiu para semear a sua semente. Que diferença é essa, Padre? Gritante. Percebamos, o semeador saiu para semear a sua semente. Que semente? Jesus falou que é esta palavra de Deus, sem dúvida nenhuma. Mas a semente também é aquilo que nos dá a capacidade. Saiu para nos transformar em filhos de Deus. A sua semente. O semeador deu de si mesmo, da sua semente, lançou isso ao mundo. Quando a gente aplica isso para nosso Senhor, ele, a própria palavra, o próprio semeador deu de si mesmo. No alto da cruz, doou-se instantemente a toda a humanidade. Derramou a todos a semente do seu sangue. Nos deu tudo. Veio para nos transformar em filhos de Deus. A salvação que Jesus fez alcança o universo inteiro, os 4 cantos do mundo. Assim como são 4 esses terrenos, a salvação, o sangue de Cristo, fecunda, dissemina, é a semente, para que assim possa fazer com que todas as nações creiam. Quando a gente entende isso, é fácil entender quando depois, no século III, Tertuliano fala: o sangue dos mártires é o quê? Semente de novos cristãos. O semeador saiu para semear a sua semente, para dar a sua vida, para fazer de nós filhos de Deus, para nos converter a Ele. É a primeira coisa que devemos ter quando ouvimos esta parábola.
Jesus Cristo é este semeador, que veio nos dar a sua vida, que veio nos tornar filhos de Deus. Esta salvação operada por Jesus, ele tem plena consciência de que não alcança o mundo inteiro. Tal como as sementes são jogadas a esmo, assim também o sangue de Cristo foi derramado no altar da cruz para a salvação. E aí Jesus continua falando sobre aquilo que ele vai encontrar. Quais são os terrenos que vão estar prontos para acolher ele? Nós já conhecemos isso muito bem. À beira da estrada, entre as pedras, entre espinhos e a terra boa. Todo mundo quer ser terra boa. Todo mundo quer ser essa terra boa. Mas vamos passar cada terreno. O primeiro dele, à beira do caminho. Jesus mesmo explica que estes são aqueles que foi dado, foi semeado, mas não foi compreendido. E aí vem o diabo e rouba esta mensagem. Como compreender isso? Quantas vezes em nossa vida, queridos irmãos e irmãs, nós sabemos aquilo que deve ser feito. Nós conhecemos a palavra de Deus. Nós conhecemos os mandamentos de Deus. Nós conhecemos tudo. Nós já ouvimos repetidas pregações, homilias. Tem gente que liga a sua TV de manhã em uma determinada emissora e fica o dia inteiro ouvindo todas as pregações. Ela muda de vida? Ela se converte? Ela faz com que essa pregação entre na sua própria vida? Ou simplesmente a televisão fica lá falando e você está fazendo outras coisas? Ah, eu estou ouvindo. Não, você não está ouvindo. Você não está ouvindo. É isso que acontece quando a gente não presta atenção. São Tomás de Aquino fala aqui da dificuldade intelectual. Daqueles que mesmo lendo não conseguem entender. Mas eu vou um pouquinho além, assim como a igreja vê, de todas as vezes em que a gente tem o nosso coração fechado. Nós sabemos aquilo que tem que ser feito, mas preferimos não fazer. Preferimos não ouvir. Ouvimos, mas simplesmente a gente já até descarta isso. Ah, isso não é para mim. Isso é só para o padre, isso é só para fulano, isso é só para ciclano. E o diabo, e conforme diz a carta de São Pedro, é como um leão que está rondando, já tira isso do nosso coração. Está sempre à espreita, está sempre ali. Mas vamos supor que você ouça, leia esta palavra e tenha uma alegria muito grande. E comece a falar de Jesus, disso, daquilo, e aí, de repente, você cai. É muito comum na nossa vida de conversão, a gente querer fazer. Vou dar um exemplo. A pessoa vem, padre, quero começar uma vida de oração. E a pessoa começa fazendo isso, fazendo aquilo, reza o rosário o dia inteiro, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. E aí peca. E aí deixa de fazer tudo aquilo que fez. Eu sempre critiquei pessoas que quando iniciam, querem começar por cima. Quem vem se confessar comigo, que fala que quer iniciar, fala, vamos começar com o básico, com o alicerce da vida. Ninguém começa uma casa pelo telhado ou pelas paredes, mas pelo alicerce. Aqui no nosso evangelho, pelas raízes. Quem nasce no meio das pedras não tem raiz, diz Jesus. Na primeira dificuldade, como não tem raiz, já desmorona. É como a casa construída sobre a areia, não tem fundamento nenhum. Quantas vezes as pessoas querem começar, mas não querem começar por baixo, querem começar já por cima na vida espiritual. Tem gente que chega para mim e fala, padre, eu quero fazer jejum. Aí eu explico como que é o jejum da igreja. Ah, mas isso é fácil. Mas se isso é tão fácil, você não quer fazer, o difícil você não vai conseguir nunca. Ficar pão e água um dia inteiro, você não vai conseguir. Se esse que é o início, que é o alicerce, que é o começo, você não faz, o outro você também não vai fazer. Aprendamos, queridos irmãos e irmãs, a tirar as pedras, para que
a gente consiga criar um bom terreno, para que a gente não queira começar por cima, mas pela humildade. Que falávamos semana passada, manso e humilde de coração é Jesus, acostumados com sua mão, de maneira progressiva, lenta. A caminhada para o céu é uma escalada e não uma corrida. E numa escalada a gente pensa muito bem, analisa muito bem e faz com que a gente vá subindo degrau por degrau. Nível por nível até crescer. Ninguém pula ninguém faz isso. Porque se fazer isso pode cair. É preciso que a gente tenha raízes bem assentadas. Depois Jesus fala sobre aqueles que nasceram à beira, aqueles que nasceram entre espinhos. Jesus fala as ilusões da riqueza, preso a essas coisas, e aqui vamos falar dos nossos pecados. Muitas vezes a gente tem, sem dúvida nenhuma, uma grande disposição. Ouvimos esta palavra, já temos algumas raízes entre nós, não nos deixamos abater, mas aí temos aquilo que nós chamamos, que vocês chamam, pecadinhos de estimação. Que vocês gostam dele, que vocês estão até progredindo na vida espiritual, mas aquele pecado está ali, te sufocando, e você sabe que você tem que tirar ele da sua vida. Ah, mas é tão gostoso, é tão bom, ah, eu me sinto tão bem, eu sou tão feliz com ele. E você não percebe que você mesmo está se sufocando. A ilusão das riquezas que Jesus fala, mas antes disso ele fala as preocupações do mundo. Aqueles pecados que a gente sempre gosta de cometer e que a gente está tão acostumado que está lá, é a raiz. É aquele espinho que está lá nos sufocando e que a gente não consegue perceber. Que é isso que está nos impedindo de seguir a Cristo de maneira verdadeira. Que está nos impedindo de escalar isso. Devemos sempre pedir perdão a Deus, queridos irmãos, e tirar de nós, limpar tudo isso do nosso coração, tirar, para que a gente seja uma terra boa, que é a última a qual Jesus falou. Eu costumo falar que isso são estágios da nossa vida. Quem é santo já alcança o último estágio logo, sempre. Tem gente que não precisou passar pelos outros, mas todos nós passamos por todos. É ilusão achar que já somos uma terra boa. É ilusão achar que em nossa terra não tem espinhos, não tem pedras, ou que estamos à beira do caminho. É uma ilusão. Por isso que é preciso sempre estarmos nos convertendo, buscar o Senhor, estar sempre atento àquilo que Ele tem para nos falar. Sejamos essa terra boa, limpa, para que nós possamos dar fruto. Quem deu esse fruto bendito para nós foi a Virgem Maria. Ela sim é a terra boa. Aquela que ouviu esse convite do anjo e disse sim, e ali a palavra de Deus frutificou. O próprio Jesus, que é a própria palavra, se encarnou nela. Se encarnou pelo sim da Virgem Maria. Ela foi aquela terra boa que deu 100 por 1, porque a salvação de Jesus alcançou a humanidade inteira. Por isso, peçamos a intercessão da Virgem Maria. Neste dia oracional, nessa nossa novena perpétua, olhemos-nos para ela, sem dúvida nenhuma. A terra boa de Deus. A terra boa que Deus escolheu cuidadosamente para que nela fosse gerado o Salvador. Nós só sabemos a história de Maria, predestinada desde sempre, mas será que Deus não fez outros convites antes para a Virgem Maria? Será que Ele não encontrou um terreno à beira do caminho, entre espinhos, entre pedras que recusaram, que colocaram primeiramente a própria pessoa antes de Deus? Nós só conhecemos a história da Virgem Maria, que é a terra boa, porque ela se abriu àquilo que Deus queria. Peçamos a ela esta graça de sermos terra boa,
de ouvirmos a palavra de Deus e a colocarmos em prática, de fazer aquilo que ela nos recomendou quando nos deixou o seu testamento nas bodas de Caná. Fazei o que ele vos disser. Sejamos terra boa, queridos irmãos e irmãs. Terra onde se ouve esta palavra e a coloca em prática, seja em qualquer estado de vida. Hoje a igreja celebra outra memória de São Luís e Santa Zélia Martã. Sabem quem são eles? Padroeiros da família, proclamados pelo Papa Francisco. Quem foram eles? Os pais de Santa Teresinha. Canonizados há 2 anos, 2, 3 anos. Padroeiros da família. Tiveram 5 filhas. As 5 se tornaram irmãs. Santa Teresinha tem uma que é já beata, que já está a passo de ser canonizada também. Vejamos, terra boa não é apenas a vida do padre, a vida sacerdotal. A vida de família também é terra boa, porque todas as vocações nascem da família. É da família que nasce isso. Se a família é uma terra boa, é um terreno bom, aonde se lê esta santa palavra, onde se reza em casa, aonde está aberta a graça de Deus, tudo frutifica, tudo faz acontecer. Porque, como disse a nossa primeira leitura de hoje, a palavra de Deus não volta vazia. Tal como a chuva fecunda a terra, assim é a palavra de Deus quando escutada com alegria. Fecunda. Assim como fecundou na vida de São Luís e Santa Zélia Martã, que nos presenteou com Santa Teresinha e também com suas irmãs, assim também pode fecundar a nossa vida, pode nos fazer mudar. Peçamos então que São Luís e Santa Zélia intercedam por todas as famílias do mundo, para que sejam celeiros de vocações, para que nela se cultive a alegria de pertencer e de sermos esta terra onde Jesus Cristo derrama o seu sangue sobre cada um de nós. Que a Virgem Maria interceda pelo povo brasileiro, por cada um de nós, para que sejamos atentos àquilo que Deus tem para nós. A semente caiu em terra boa e deu fruto, disse o nosso salmo. A semente continua caindo em nossos altares e procura até hoje uma terra boa para onde possa fecundar. Deus queira que seja a nossa e assim estejamos um dia prontos para entrarmos no reino eterno. Que assim seja. Amém.